Vamos para a palavra de Deus. 21 dias jejum de Daniel. Tá firme, irmão? Hã? Tá firme? Tem que ficar. Tá firme? Pastora Carmen, tá firme? Tem que estar firme, Davi. Ó, vou confessar para vocês. Teve um dia que eu estava pregando aqui e a gente começa com muita empolgação no jejum. E eu confesso que teve um domingo aqui, gente, que eu estava pregando e eu dei uma titubeada, acredita? É verdade, né? E eu peguei, fazer como lá seu pai fala, verdade, é verdade. Aí eu voltei aqui pro púlpito, segurei aqui, eu falei, epa, peraí, não posso ir pro culto de manhã sem comer, eu tenho que comer o negócio do jejum lá. Por quê? Porque dei aula, eu lembro que eu dei aula, fiz uma reunião, subi no púlpito para pregar, e eu acho que as minhas energias se esgotaram, acho que o meu açúcar caiu, e eu falei, ó Jesus me arrebatando aqui. Agora, se eu estou pregando e caio, a igreja ia glorificar na hora, irmão. Está caindo, o pastor está caindo de poder. Hã? Glória a Deus. Segredo da vida de fé e oração. Segredo da vida de fé e oração. Dá uma ajustada, está muito alto aqui na frente. Eu não sei como que está. Está muito alto aqui na frente. O Rodrigo vai dando uma ajustada aqui. Eu quero falar um pouquinho sobre a vida de Daniel na Babilônia, né? A vida de Daniel na Babilônia, tem uns lances assim que eu estava estudando aqui, fantástico. A postura dele, a forma dele enxergar as coisas, e eu percebi que o segredo do discernimento, do comportamento, da maneira que Daniel se conduziu na Babilônia e diante dos desafios, está relacionado à vida de oração. A vida de oração. Olha o que diz Daniel 9, 3 e 4 aqui. Por isso me voltei para Deus com orações e súplicas e jejum. Em pano de saco e coberto de cinza. Orei ao meu Deus. Como está a sua vida de fé e oração? Como está? Dias atrás eu fiz essa pergunta para mim. E aliás, eu tenho refletido muito sobre isso aqui. Porque às vezes a gente é muito movido na oração coletiva. Orar aqui é fácil, mas e naquele momento que nós estamos sozinhos? Como está a sua vida de fé e oração? Você sabe que disciplina física, ginástica, produz recompensas físicas, sim ou não? Você começa a ter uma disciplina física, eu comecei a ter uma disciplina física e tudo. Eu falei assim, será que eu vou aguentar essa disciplina física com o jejum? Eu falei, não, Deus, tem que manter esse negócio, porque eu estou meio disciplinado esse negócio para cuidar da minha mente. Porque a disciplina física, ela ajuda a gente emocionalmente. Eu preciso muito disso. Porque eu sou muito acelerado. E o exercício físico, ele me desacelera. Quando eu vou para a academia, eu já falo para o cara, ó, todo exercício que você passar, você tem que passar esteira para mim correr, igual rato de esteira aí. Por quê? Porque eu vou me desacelerando ali. Se eu ficar só naquela máquina, não vai rolar. Eu falei, eu preciso de ter movimento dentro da academia, porque senão isso aqui já fica chato para mim, esse negócio. Ela falou, não, deixa comigo. Aí ela me colocou no andar de cima, no andar de baixo. Todo exercício que eu faço, eu subo a escada, desço a escada. Eu falo, aquilo é maravilhoso para mim. Maravilhoso. Não, o jejum, né, as disciplinas espirituais como o jejum, produzem recompensas espirituais. Disciplina. Quais são as marcas de alguém que está enfermo por causa da falta do desenvolvimento de uma vida de oração? As marcas, elas são como uma desnutrição que você tem também. Estava conversando com o pastor Júlio essa semana. O fato de você se alimentar e comer muito não significa que você está nutrido. Você precisa ver o que você come, como você come, de que forma você come. Assim é a nossa. Aí ele falou assim, pastor, eu achei que estava tudo bem, mas o médico lá teve que me colocar na linha. E eu falei, mas doutor, parece que eu estou bem. Ele falou assim, corta o sorvete, meu. Mas você sabe que, às vezes, espiritualmente na igreja, a gente quer viver de sobremesa. E é uma péssima disciplina espiritual. Sabe o que é viver de sobremesa? Eu vou correr atrás do pregador tal, do fulano de tal, do cicrano. Eu preciso de uma palavra para me colocar para cima. Eu preciso de uma palavra que não venha me confrontar, viu? De confronto eu já estou cheio.
Eu preciso de algo que me põe para cima. Isso você pode ter uma desnutrição espiritual. Você acha que você está forte, mas você está fraco. É aquelas pessoas que confundem fé com emoção. Tem dia que ela está nadando, irmão, está nadando de braçada, fazendo declarações de fé exuberante, assim como Pedro. Senhor, eu morro com o Senhor, se for preciso. Não existe um crente no mundo que pareça mais como Pedro do que o crente brasileiro. Cheio de bravatas de fé exuberante, mas na hora que a coisa aperta, assim, parece soldadinho de chocolate, está se derretendo todo. E a gente confunde essas coisas. As marcas da desnutrição espiritual, ou pouca alimentação, ou alimentação excessiva, mexe. Por exemplo, assim, subnutrição é uma marca de uma desnutrição, sabia? Da uma alimentação errada, né? Hipernutrição, você comer demais de um alimento também, você pode ter problema. Olha aí, é uma coisa interessante. Toda paralisia espiritual tem o mesmo começo, ausência de fé e oração. Toda paralisia espiritual. Mas pastor, o senhor até agora falou de desnutrição, de sintomas. Quais são os segredos de uma vida de fé e oração? Bom, a primeira coisa que eu gostaria de falar aqui, que é importante para você e para mim, é um coração totalmente rendido a Deus. Tenha um coração totalmente rendido a Deus. Você que está me ouvindo agora, você que em algum momento vai ouvir essa mensagem, o segredo de uma vida de fé é coração rendido a Deus. Olha aí. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida do rei e pediu aos chefes dos oficiais permissão para se abster deles. Daniel, ele demonstra uma vida totalmente rendida a Deus, independente das circunstâncias. Mesmo de tantas pressões, o seu amor a Deus o protegeu o seu coração. Em outras palavras, Daniel não cedeu à pressão. Não ceda à pressão, irmão. Tenha o seu coração rendido a Deus. É interessante que Daniel, desde a sua saída de Judá, com apenas 13 anos, demonstrou fidelidade a Deus. Às vezes nós achamos que as nossas crianças de 13 anos não podem ser confrontadas, né? Podem sim. Podem sim, que elas são confrontadas lá fora. Não, ele ficou rendido a Deus, ele não cedeu, né? Como que sabemos, pastor, que ele não cedeu? Como que nós sabemos que ele esteve totalmente rendido a Deus? Bom, olha aí para você ver. Trocaram o nome de Daniel. Trocaram o nome de Daniel. E é interessante que o nome Daniel significa Deus é meu juiz. Falou assim, você viu? Esse negócio de Deus é o seu juiz, filhão, esquece isso, seu nome vai ser outro. Seu nome vai ser outro. Seu nome vai ser Belsazar, príncipe de Bel ou príncipe de Baal. É interessante isso, irmãos, porque a mudança de nome evitava inconveniência no meio das pessoas, sabia? Era interessante que a mudança de nome evitava inconveniente de diversos nomes estrangeiros dentro da Babilônia. Uma das formas de dominação dos caldeus era o domínio econômico, mas também era o domínio o quê? Cultural. Por isso eles sempre levavam para a sua terra pessoas capazes, pessoas inteligentes, pessoas excelentes, mas essas pessoas elas tinham que ser desconstruídas nos seus ideais, naquilo que acreditava. Então eles eram capazes, você pode estar aqui com tudo aquilo que você é importante, mas isso aqui tem que ficar de fora. E para te ajudar a fazer isso, eu vou até mudar o seu nome, porque as pessoas vão te chamando de um outro nome, você vai se acostumar. Se é uma coisa que nós precisamos no nosso tempo, e principalmente nesse tempo, onde há muita comunicação e muita comunicação distorcida, hoje nós vivemos num mundo que as pessoas querem unificar tudo. As pessoas olham, é tudo igual, todo caminho leva a Deus. Mentira. Há caminhos para o homem que parecem ser caminhos de luz, mas no fim são caminhos que conduzem à perdição. O importante é ter religião. Mentira.
Não importa, o importante é que a gente é a mesma fé. Mentira, não é? A minha fé não pode ser confundida com a pessoa que vai na Umbanda, que vai na Macumba e que vai lá e faz essa... Não pode ser confundida. A minha fé, ela tem que estar rendida a Deus, não à cultura do momento. E é isso que Daniel nos mostra. Trocaram o nome de Daniel, mas não conseguiram trocar a sua fé. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode até achar que eu sou outra coisa, mas eu sei quem eu sou. Eu sou um filho amado de Deus, revestido de Cristo Jesus. Ofereceram comida contaminada espiritualmente para Daniel. E se existe uma coisa no nosso tempo que confunde a galera, sabe o que é? Alimento impuro. É interessante que o alimento impuro naquela época envolvia os aspectos ligados às leis de Israel. As leis encontradas no livro de Levítico. E eles tinham que tomar decisão de não se contaminar com aquilo. Sabe que nós temos que tomar cuidado. Hoje em dia tem muita coisa contaminada dentro da igreja. Tem muita coisa contaminada na vida das pessoas. E nós precisamos ter esse discernimento. Você sabe, né? Alimento saudável faz a gente passar mal. Sabia? Pergunta para a galera aí que começou a fazer o jejum de Daniel certinho para você ver o que aconteceu. Teve tontura, teve dor de cabeça, o intestino já não funcionou mais direito. Por quê? Porque é alimento saudável. Está acostumado só a comer carne, gordura, comida pesada, aquele negócio, o seu corpo vai se acostumando com isso. Você entra com alimentação saudável, o que acontece? A gente passa mal. Assim, espiritualmente também é assim. A gente vai acostumando com uma vida cristã muito rasa. Uma vida cristã muito de boa, uma vida cristã sem disciplina, uma vida cristã sem prestar conta, uma vida cristã assim, eu sinto, eu acho, eu penso, eu sempre fiz dessa forma. E aí o eu sinto, eu acho, eu penso, eu sempre fiz dessa forma, mesmo crendo em Deus, quando nós somos confrontados com a palavra, a gente entra em um desconforto, aí você fala, isso aí não estou acostumado com isso, mas é a palavra. Alimento saudável, irmão, às vezes, traz uma feijoada aqui, falando sobre restituição, falando sobre confissão de pecado, falando sobre submissão, falando sobre você abrir mão, a gente não gosta disso. Mas vou dizer uma coisa para você, é isso que nos sustenta. Outra coisa aqui, queriam impedir Daniel de fazer orações a Deus. Você sabe que havia muita inveja sobre a vida de Daniel, por parte das autoridades da Babilônia. Disse que fizeram um plano para que Daniel fosse morto e banido. Todos os oficiais do rei, todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores, concordaram que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus, que não seja a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Olha aí. Por que o desejo de Daniel superava tudo isso? O desejo de Daniel por Deus estava acima de qualquer prazer que você pudesse imaginar. O nosso desejo tem assim, irmãos. O nosso desejo tem que estar acima de qualquer prazer que você possa imaginar. Você sabe qual que são os maiores prazeres da humanidade? Os caras fizeram uma pesquisa muito interessante, eu achei interessante. Os maiores prazeres, as maiores ânsias da pessoa, assim, prazer, assim, de alegria e satisfação da humanidade, segundo o site Inspirar, os maiores prazeres da vida são, em grau de importância aqui, descobrir dinheiro perdido. Você já achou uma nota de 100 assim? Já achou uma nota de 100? Agora você já imaginou você achar um pacote assim? Descobrir dinheiro. Você sabe, olha só um prazer interessante que descobriram que diz que é muitas pessoas. Dormir em dia de chuva.
Irmão, dormir em dia de chuva, eu sei que eu acho que está no meu mais alto nível de prazer humano. Eu gosto tanto de dormir em dia de chuva, que às vezes eu pego o meu celular e coloco o barulho de chuva do lado da cama. Quem já fez isso, levanta a mão, confessa o pecado. Aí, olha para trás para você ver, fica de mão levantada. Fica de mão levantada, até o filho do Fábio ali, ó. Tá vendo? Então, você tá comigo, mano. Aí, ó. O que você faz? Você pega, você quer dormir, você apaga bem a luz. E você pode também colocar aqueles barulhos com trovão, sabe? Com vento, tal. Aí você dorme. Agora é lógico, né? Minha mulher não tem esse prazer. E aí ela chega, pelo amor de Deus, desliga isso, para com isso. Você está ficando doido. Mas não é prazer. Você vê agora, você vê como que é, né? Você vê que isso está em alta. E você vai lá no YouTube, tem um monte de coisa, tela, barulho de chuva, tela preta, 3 horas, 4 horas. Você dorme com chuva o tempo que você quiser. Eu não preciso de muito, eu só coloco de 2 horas lá. Quando deu 30 minutos, eu já estou embarcado. É uma beleza. Estabelecer contato visual com alguém do sexo oposto é um dos prazeres maiores da humanidade. Né? Observar pessoas. Ouvir música perfeita. Ouvir música perfeita na hora certa. Diz que é um dos maiores prazeres das pessoas. Você vai descobrindo. Você quer ver um prazer assim que as pessoas gostam? Gostam? Eu gosto muito disso. Vestir uma camisa que acabou de passar ferro. Incrível, mas isso aqui, vestir uma roupa. Você colocar uma roupa que acabou de passar o ferro quentinha e você põe assim, cara, dá uma sensação boa. Experimenta para você ver. Dá uma sensação, Wesley, dá uma sensação boa. Vai lá, fala assim, Michele, passa essa camisa aí, hoje eu vou fazer o teste que o pastor Silas falou. Você vai sair para trabalhar e você chega e põe aquela camisa assim, ó. É muito bom. A sensação de que uma ideia funciona. Tem muitas coisas. Uma bela gargalhada. Fazer alguém sorrir. Comer chocolate. Isso está em alta. Mais do que chuva? Chuva para mim ganha do que chocolate. Você receber mensagem, sexo. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte. O seu prazer por Deus precisa superar tudo isso. Amém, irmãos? O seu prazer por Deus precisa superar tudo isso. E aí avalie o seu coração. Qual é o seu nível de desejo e prazer em Deus? Qual é o seu nível de desejo e prazer em Deus? Olha o que o salmista cantou. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, né? Numa terra seca, exausta e sem água, quero contemplar-te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Irmãos, que essa canção do salmista esteja no nosso coração, que essa canção do salmista esteja na nossa mente, na nossa alma, assim como nós temos prazer das coisas. Qual era o segredo dos grandes personagens bíblicos? Quando Hebreus destaca lá os nomes de Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaque, Jacó, José, Davi. Qual que era o segredo desses homens? Um coração rendido a Deus. Quer ter uma vida, uma evolução espiritual? Se renda. Jogue suas armas no chão. Deixa de querer tentar ter segurança em algo que não vai deixar você seguro. Se renda ao eterno. Coração rendido a Deus. Se render é isso. Tenha fé em Deus, busque pela oração. E para que isso aconteça, tenha um coração rendido a Deus. Daniel, mais do que uma alimentação saudável, ele tinha o quê? Um coração rendido a Deus. Porque, irmãos, acho que foi a pastora Carmen que pregou aqui esses dias atrás. Eu não sei se eu vou conseguir reproduzir como ela falou, porque é o seguinte.
Se nós não levarmos o nosso coração diante de Deus, você está fazendo dieta. Porque restrições alimentar sem um coração contrito e quebrantado é dieta. O jejum é mais do que isso. É você buscar uma profundidade, uma conexão com Deus, algo maior do que você está acostumado no seu cotidiano. Você se aproximar. Segunda coisa aqui, espiritualidade com equilíbrio e disciplina. Eu gosto disso de Daniel, porque Daniel ele não tinha exageros. Era equilíbrio e disciplina. Daniel era uma pessoa de destaque, por isso ele foi escolhido para servir na Babilônia. Porque ele era uma pessoa disciplinada. Olha o que diz aqui. Então o rei ordenou aos chefes dos oficiais da sua corte que trouxesse alguns israelitas da família real e da nobreza. Jovens, sem defeito físico, boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem vários campos do conhecimento. Mensagem boa para você pregar no culto de jovens aqui. Preparar lá, estudar e pregar. Não, dotados em línguas e literaturas. Era gente, sabe? Gente top. Top das galáxias. Não era mais ou menos. Era, e o cara, ele tem um segredo. A disciplina, ela gera coisas na nossa vida. Começa alguma coisa com muita disciplina para você ver. As pessoas, nossa, fulano, você está se destacando nisso aqui. Por quê? Agora, quer fazer tudo, não faz nada. Disciplina. É algo de especial tinha sido plantado no coração de Daniel para que ele viesse cumprir os propósitos de Deus para a sua vida. Equilíbrio e disciplina. Gente, existe uma coisa que faz muito tempo que eu aprendi, que eu quando fiz os cursos do Instituto Haggai, que eles chamam assim de mandato cultural. O que é um mandato cultural? O mandato cultural é aquilo que te identifica com as pessoas aí fora. E o que nós fazemos tem que ser com tanta excelência que a gente possa se conectar com as pessoas através daquilo que a gente faz. Em outras palavras, o seu trabalho é uma expressão da sua espiritualidade. Daniel não foi escolhido por... Viu, pega esse ali, gostei da cara dele. Não. Pega esse ali porque é bonitão. Não, porque não adianta ter músculo e ser, devagar. Excelente, disciplina. Ó. Negócio garrado com a vida, agarrado com as coisas. A excelência, ela honra a Deus e ela inspira as pessoas. Uma vida disciplinada, por exemplo, né? Então existe isso, a sua conexão. Você, Michele, trabalha na aviação, né? Tem que ser a melhor, irmão. Tem que ter algo diferente ali, tem que ter algo a mais. E aí a Michele, ela está ali no avião, vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. E o que acontece? Ela tem algo que se conecta com as pessoas. Mas não é a placa da Igreja do Nazareno. Não é o charamanaia. Não é ela chegar no corredor do avião e falar, glória, não cai, em nome de Jesus. Não é isso, irmão. Já imaginou? Estou lá no avião, ela está lá de aeromoça, lá, de repente fala assim, eu profetizo, esse avião não vai cair, porque Deus... Encontrei com Paulo, o negócio está naufragando, irmão. Isso é loucura, né? Não é assim? As pessoas às vezes acham que nós vamos nos conectar assim. Nós não vamos nos conectar assim. Nós vamos nos conectar através daquilo que nós fazemos. E se, de repente, em algum momento, uma hora, a pessoa, através daquilo que você faz, fala assim, tem algo diferente na vida dessa pessoa aí. Daniel, ele nunca manifestou o que ele fazia às escondidas, ele só manifestou quando foi necessário. Ele falou, opa, aqui está entrando em um campo que pode violar minha relação com Deus. E se pode violar minha relação com Deus, é a minha relação com Deus que mantém a minha vida nos trilhos. Então aqui eu vou ter que dar um jeito. E Deus o livrou. Ele teve uma educação diferenciada. Como podemos afirmar que ele fez jus ao investimento? Com certeza ele foi escolhido diante de muitos outros candidatos. Né? Então, em outras palavras, irmãos, sempre vai existir a minha parte. Sempre vai existir a sua parte. Sem dúvida, um dos segredos da vida de fé e oração de Daniel, e a comunicação poderosa em oração, era o esforço pessoal. Quando a gente fala assim de um novo tempo, irmão, estava falando, não adianta a gente querer resultado diferente e fazer as mesmas coisas.
A igreja precisa comunicar de forma diferente, cantar de forma diferente. Porque você não canta para mim, você canta para todo mundo. Eu estou vendo você cantar e eu quero ter prazer naquilo que eu olho, eu quero ver aquilo bonito, eu quero ver uma coisa que me inspira. É aquilo que eu estava conversando hoje de manhã aqui. Se a pessoa que está aqui dentro está na presença de Deus, eu estou vendo alguém que está na presença de Deus. É diferente de olhar aqui em cima alguém que está só cantando. Já imaginou você estar na presença de alguém que está cantando na presença de Deus? O bagulho é louco. Você sente um negócio assim, você entra na adoração e daqui a pouco você está chorando, você está adorando, você está levantando a mão, você está glorificando, você está sendo tocado, você está sendo, porque você se conectou com Deus. Então, quando existe esforço pessoal, na vida de Daniel não tinha uma coisa chamada procrastinação. Procrastinação é complicado. Não tinha preguiça, não tinha medo, né? Não tinha desânimo. É complicado. Tem um livro que chama assim A Celebração da Disciplina, que ele diz o seguinte: é graça porque é gratuito, é disciplinada porque existem coisas para nós fazermos. Ele fala sobre a celebração da disciplina. Então, equilíbrio na sua espiritualidade. E a gente tem que ter isso aí, viu, gente? Não dá. Você sabe que quando eu falo assim sobre jejum de Daniel, a nossa agenda nós temos que ter uma agenda da nossa espiritualidade. Porque se a gente não coloca na agenda, a gente não tem o tempo. Ó, quinta-feira de tal hora a tal hora é a minha leitura bíblica e a minha oração. Tem que estar na agenda, na agenda. Você não tem na agenda algumas atividades que você vai fazer? Você não tem lá, pastor Hélito? A minha agenda aqui, ó, minha agenda está aqui, ó, minha agenda diária é essa aqui. Nesse horário eu não atendo ninguém, eu estou conectado com Deus. A presença de Jesus por meio do seu Espírito precisa controlar todas as áreas da nossa vida. O aspecto físico, emocional e espiritual. O Espírito Santo, gente, ele nos dá o controle, ele não nos tira o controle. Uma vez fizeram uma pergunta para o pastor: pastor, o que é que o senhor acha dessas pessoas que elas são tomadas pelo Espírito Santo e elas não veem aquilo que faz, e sapateia, rola, pula, grita e dança e sai girando dentro da igreja? Olha, irmão, eu nunca fui tomado pelo Espírito Santo para perder o controle. Aliás, quem faz muita gente perder o controle é possessão maligna. Possessão maligna. E se não for possessão maligna, criancice, falta de instrução, falta de ensino. As emoções tomou conta no lugar do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele não traz confusão, ele nos devolve o controle da nossa vida. Porque, olha só para você ver, irmãos, uma pessoa que vive perdendo a paciência com todo mundo, o Espírito Santo entra, dá para ele o quê? Longanimidade. O Espírito Santo devolve o controle. Paz, alegria, bondade, mansidão, domínio próprio. Disciplina a sua espiritualidade. 3 vezes por dia ajoelhava e orava, agradecendo a Deus, como costumava fazer. Daniel 6:10. Audição espiritual. Você tem desenvolvido a sua audição espiritual? É interessante isso. Você precisa fazer isso. Uma outra coisa que eu notei muito interessante na vida de Daniel, que eu achei fantástico. Ações influenciadas pelo Espírito Santo. Eu gostei disso aqui. Esses 4 jovens aqui, Deus deu a eles sabedoria e inteligência para conhecer os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar. Não era somente o conhecimento da cultura, não. Ele sabia interpretar. Sabe o que se chama isso? Discernimento espiritual. Se há uma coisa que nós precisamos nesse tempo, nessa sociedade, é discernimento espiritual.
É a graça de ver o invisível, é um dom do Espírito para perceber no Espírito o propósito e ver a natureza daquilo que está sendo velado. É mais ou menos assim, você olha, você vê uma coisa e você pensa assim, o que está por trás disso? Aí vem o discernimento espiritual. Tudo na nossa vida se discerne espiritualmente, tudo, sem exceção. Daniel tinha uma vida de fé e oração porque ele percebia as coisas ao seu redor, não somente pelo ponto de vista humano, mas em especial pela ótica espiritual. Daniel, ele tinha discernimento espiritual. Às vezes nós temos que ter discernimento espiritual, irmão. Às vezes sofre uma tristeza profunda lá, você tem que olhar, essa tristeza é por quê? Dias atrás eu estava lendo um artigo muito interessante que falava sobre emoções. E às vezes tem algumas coisas que chegam na nossa vida que a gente tem que perguntar, por que esse sentimento está aqui dentro? Por que eu estou vivendo essa angústia? Por que eu estou vivendo essa tristeza? Por que eu estou vivendo essa confusão relacional? Por que eu estou vivendo essa opressão, essa doença? Nós precisamos ampliar os nossos sentidos espirituais. O apóstolo Paulo, ele escreve: oro também para que os olhos dos corações de vocês sejam iluminados. Em outras palavras, Daniel nunca ficava vendido. Sabe? Quando está acontecendo uma coisa assim, você fica com a cara de paisagem sem saber o que está acontecendo assim? Ah, irmão, dá licença, meu. Nós vivemos num tempo que você não pode ficar vendido. Você tem que saber para o que você veio, o reino de Deus está aí. E se você não se perceber, daqui a pouco você está envolvido em confusão, em debate, isso e aquilo, arrumando confusão na internet, arrumando inimigo, debatendo isso, debatendo política, esquerda, direita, e xingando todo mundo, e arrumando inimigo. Pelo amor de Deus, tenha discernimento espiritual. Está acontecendo uma coisa lá, viu? Tenha discernimento espiritual, não fique vendido diante das situações. Daniel, ele aproveitava cada oportunidade para deixar uma marca divina. E a gente tem que pensar. Daniel, ele era fera por causa disso. Daniel, ele não chegou ao topo da liderança da Babilônia porque, não, ele tinha discernimento espiritual. Em outras palavras, ele lia espiritualmente os fatos naturais. Ó, tem um decreto aqui. Todo mundo vai ter que comer isso. Opa, peraí um minutinho só. Eu preciso ler isso aí espiritualmente. Porque eu posso chegar também e falar, mas você sabe, né, pastor, foi decreto, fazer o quê? Sujeito que estava lá, que queimou todo mundo lá. Eu estava assistindo um documentário, isso traz da Segunda Guerra Mundial, impressionante. E vi como é que foi que descobriram, por acaso, os campos de concentração. Já imaginou? Você chegar para o cara e falar, mas por que você fez isso? Mas eu só obedeci ordem, eu só estava aqui. Meu negócio é só colocar a pessoa dentro do trem. E aí tem gente que é assim. Não discerne as coisas espiritualmente. E quando você não discerne as coisas espiritualmente, você está envolvido em pecado, você está envolvido em relacionamentos prejudiciais, amizades, influências, dificuldades, problemas. E olha que interessante. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou ao Deus do céu e disse, louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a Ele pertence. Ele muda a época, as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecidos aos que sabem discernir. Revela as coisas profundas e ocultas. Nós não podemos viver uma vida de fé e oração sem ter discernimento espiritual. Porque se nós não temos discernimento espiritual, você vem em um culto como esse, daqui a pouco você está se contaminando ali de novo. Você vem em um culto como esse, daqui a pouco você não está na rua se contaminando, você está se contaminando dentro de casa. Outra coisa que a oração de Daniel, ela movia os céus. É bom isso, né, irmão? Assim como aconteceu com Daniel, a oração fervorosa e perseverante será um diferencial na nossa vida. O que a oração faz, irmãos? A oração, ela nos ajuda a compreender visões. Deus dá visões. Mas às vezes nós estamos tão desconectados que não percebemos.
Daniel, ele volta para casa e conta o seu problema aos amigos, Misael e Azarias, que lhe pediu que rogassem a Deus dos céus e que tivesse misericórdia acerca desse mistério. Tem coisas da nossa vida, gente, que nós não vamos entender, nós vamos ter que buscar em Deus. Estava conversando com a liderança da nossa igreja, nós estamos em um tempo que nós temos que buscar em Deus a direção para tudo. Para tudo. A gente não sabe o que vai acontecer. Hoje de manhã eu levantei lá, estava ouvindo uma notícia lá, Araraquara. É Araraquara, acho que é. Os carros estão proibidos de sair na rua. Ai. Quanto discernimento a gente não precisa como igreja? Até supermercado foram fechados. E agora? Vamos imaginar que nós estamos aqui com toda a nossa programação pronta, house, culto, isso. Aí fala assim, ó, ninguém pode sair na rua. Como que vai ficar a sua fé? Como vai ficar a sua vida de oração? Como vai ficar a sua relação com Deus? Como vai ficar a sua família? Como que vai ficar a direção dos seus filhos? Não suporta oposições humanas. E nós temos que suportar a oposição humana. Eu estava numa reunião essa semana com um grupo de líderes da nossa igreja. Nós estávamos falando assim, fazendo um briefing lá, um toró de parpite, sobre as coisas que aconteceram no final do ano, cantata, musical, isso, aquilo. Eu falei assim, gente, por trás de toda a dificuldade que nós enfrentamos, às vezes, para realizar a obra de Deus, nós precisamos ter o verdadeiro discernimento espiritual, que o inimigo sempre vai tentar atrapalhar a obra de Deus. Quando falta esse discernimento, você acha que o problema na sua casa são as pessoas. Você acha que o problema de rebeldia dentro da sua casa é o seu filho que é assim. Você não considera a possibilidade de uma perturbação, de uma influência maligna, de uma influência do mal, de uma influência da escola. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principados e potestades. E nós temos que estar em pé espiritualmente para suportar essa oposição que vamos ter. E se você não tomar cuidado, você vai sair batendo em todo mundo aí, ó, lá no seu trabalho. Calma. Intercede com quebrantamento. Por isso me voltei para o Senhor com orações e súplicas, em jejum, pano de saco coberto de cinza. Nós também vencemos os ataques malignos. Os ataques malignos vêm. Quando você olha a história de Daniel, eu acho interessante isso. Porque Daniel, ele não tem consciência do que está acontecendo nas regiões celestiais. Ele não tem. É só depois que ele sabe. Como também Jó. Ele não sabia o que estava acontecendo no céu. Ele não sabia que o diabo foi lá acusar ele. Ele não sabia de nada. Mas ele estava ali firme, ó. Você sabe, né? O diabo chegou lá diante de Deus e falou, você viu lá seu filho? Aliás, Deus falou assim, você viu meu filho como é um homem reto, íntegro, temente a Deus e se desvia do mal? Aí o que o diabo fala? Mas também? Olha o que o senhor dá para ele. Quem é que não vai ser fiel desse jeito? Você acha que Jó tinha consciência dessa conversa? Não. Também, senhor, olha o que o senhor faz com ele. O senhor dá um grupo de louvor para ele, uma igreja com ar-condicionado. Também é fácil, aí é fácil. O senhor dá cargo, o senhor dá isso, o senhor dá aquilo. Olha o emprego que ele tem. O cara tem um empregão aí, ó. Como não vai servir a Deus desse jeito? Como que não vai amar Deus? Como que não vai gostar das pessoas desse jeito? Olha o empregão do cara, olha o carro do cara, onde ele mora, Senhor? Aí Deus chega para o diabo e fala assim, então você acha que é assim? Eu acho que é assim. Porque ele te adora, porque o Senhor dá tudo para ele, tira tudo dele para ver se ele adora. Aí o diabo vai lá e o que faz? Toca na vida dele, não é assim? E ele continuou firme. Agora, sabe qual que é a vantagem que nós temos sobre Jó? Sabe qual que é a vantagem que nós temos? É que nós sabemos que o diabo procura nos acusar diante de Deus. E Deus apostou em você. Deus apostou no Wesley, Deus apostou nesse menino que joga futebol lá em São Paulo, Deus apostou nele. Também ele, lógico que ele é fiel. Lógico que o cara joga num time de ponta, aí ó, contrato, aí ó,
cara, pai, mãe gosta dele. Tira para ver. Deus apostou em você, irmão. Parece que quando a gente recebe as bênçãos de Deus, a gente não tem mais tempo para nada. A gente não tem tempo para servir. Aliás, nós estamos diante de uma geração seguinte, que eu só sirvo a Deus se eu tenho cargo. Se eu não tenho cargo, eu não sirvo a Deus. Se eu tenho um título. A igreja que eu mais gosto dos títulos dela é da Igreja Universal do Reino de Deus, do Edir Macedo. Sabia? Eu amo aquela estrutura deles, assim, de que todo mundo é obreiro. O que você é? Sou obreiro. Você não, sou obreiro. Porteiro, obreiro. Todo mundo é obreiro. É obreiro, e é isso que nós somos. Nós somos obreiros. Nós somos servos. E agora, Daniel, eu acho isso aqui fantástico, cara, esse negócio aqui do Daniel. Porque ele entra em uma batalha espiritual, ele tem disciplina, ele tem discernimento, ele busca Deus, ele é excelente, está acontecendo uma batalha espiritual, e o cara está ali agarrado, porque depois aqui, ó, e ele prosseguiu, não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia que você decidiu buscar entendimento, humilhar-se diante de Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a ela. Mas, você acredita que não tem batalha espiritual? Quando você começa a orar pelo seu filho, você não acha que o diabo está tentando impedir essa menina de se converter? Quando você ora para o seu filho, você não acha que o inimigo está tentando ainda insistir? Ou você acha que você veio aqui, orou e acabou? Não, irmão, é uma batalha. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio à minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Agora eu vim aplicar-lhe o que acontecerá, o seu povo, o seu futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós não podemos ficar brincando de igreja. É uma batalha. Nós não, como família, como casais, como pais, nós não podemos ficar brincando de casinha em casa. Já viu aquelas crianças que brincam de casinha? Eu sou papai, eu sou mamãe, eu sou filho. Nós não podemos ficar em casa brincando de casinha, é uma batalha. Você tem filhos? Ah, amigo, você começa a orar. Porque essa garotada vai para a facu. E na faculdade hoje, garotada de 13, 14 anos está, ó, enxugando o copo. Estão bebendo, eles vão fazer tarefa, eles bebem e não bebem uma servinha, não. Bebe que de cair. É uma coisa assim maluca. Não estou falando que o cara esperou chegar nos 18 anos para beber, não. Bebe, mas bebe como gente grande. E você vai ficar aí vacilando? Brincando de casinha? Olha a vida de Daniel. Disciplina, discernimento, oração, fé. E o que vai acontecer com tudo isso? Nós vamos transferir a vida de Deus para outras pessoas. O sujeito vai estar lá, vizinho do Orlando e da Lúcia, e de repente acontece um quebra-pau lá do lado da casa, acontece um negócio lá, ele fala assim, espera um minutinho só, nós temos alguém aqui que a gente pode procurar ajuda. Acontece alguma coisa ali no edifício, nós temos alguém lá que pode procurar ajuda. Eu nunca me esqueço de um testemunho que o pastor Jorge do Vale, diretor do IBCamp, onde eu estudei no ETAD, que é a Escola Teológica das Assembleias de Deus, lá na Fazenda. E o pastor Jorge Vale, ele morava em um condomínio ali perto do Taquaral. E a Raquel me falou uma vez que reunião de condomínio, sai cada coisa. É xingamento. Uma vez eu conversando com o pastor Vanderlei, que congregava aqui, ele falou assim, pastor, uma vez eu estava numa reunião de condomínio, o cara estava tomando uma Coca-Cola lá, e do jeito que ele estava tomando a Coca-Cola, a mulher falou, o cara lançou lá de trás. A coisa é feia. Você mexe com o condomínio lá, o Cabral lá, é uns negócios malucos que acontecem. E aí, um dia, estava quem? O pastor Jorge do Vale resolveu ir na reunião do condomínio. E ele estava lá, sentou,
E ele ficou aquele jeitão nordestino, sério. Todo mundo sabia no condomínio quem era o pastor Jorge do Vale. Mas o dia que o pastor foi no condomínio, disse que a reunião foi diferente. A coisa começou a entornar. Ele ficou de pé e falou assim, será que a gente não poderia aqui fazer uma prece? Pronto. Quebrou todo mundo. Ele falou assim, quem é católico aqui? Quem é espírita aqui? Quem é... Tá. Sabe o que instituíram lá? Nós não vamos começar a reunião de condomínio sem cada um fazer uma oração na sua religião. Não importa qual seja a sua. Nós temos que transferir Deus para a vida dos outros. Quantas pessoas foram impactadas pela vida de Daniel? Bom, os líderes da Babilônia de primeiro impacto, né? Os reis foram passando, mas Daniel continuava o mesmo. Diz que chegou uma época, muito tempo depois. O rei estava lá em um jantar, disse que apareceu um dedo na parede lá e ninguém sabia nada. Aí uma dona do cabelo branco estava lá, que fazia muito tempo da corte lá, que conhecia Daniel. Ela disse uma palavra seguinte, ó, existe um cara aqui, que nele há o espírito dos deuses, que ele tem discernimento e sabedoria, esse cara pode resolver o seu problema, ó rei. Já imaginou? Esse é o desejo de Deus para a sua vida, que você transfira a vida de Deus para as outras pessoas. A Bíblia diz assim que o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. E o que o rei falou? Não há dúvida que o Deus é o Deus de Daniel. O Deus de Daniel, ele é o Deus dos deuses. O Senhor é Rei dos reis. É Ele quem revela os mistérios, pois Ele conseguiu revelar esse mistério. Irmãos, vida de fé e oração também para denunciar o pecado, para testemunhar em meias provações e para aproximar as pessoas de Deus. Como nutrir a sua espiritualidade? É impossível agradar a Deus senão pela fé. A Bíblia diz que qualquer pessoa que deseja se aproximar de Deus para crer que Ele existe, tem que ter fé. Nesses dias, como igreja e como pastor, eu tenho orado muito, eu tenho pedido muita graça de Deus na minha vida. E eu tenho falado assim, Deus, nos dá o discernimento, nos dá a orientação. E Deus falou claramente no meu coração, esse discernimento e essa oração não virá, senão através do jejum e da oração. Eu quero convidar você, meu irmão. A transformação na sua família não vai acontecer por causa da minha mensagem aqui, não. Ela vai te ajudar a mostrar o caminho, ela vai trazer em você um despertamento, vai trazer você assim, puxa vida, eu preciso prestar atenção nisso. Porque a mensagem aqui é assim, a mensagem, nós nos reunimos aqui, a gente lê a palavra de Deus, aquilo que Deus traz no nosso coração, e a gente sai daqui incentivado, encorajado e ensinado. Mas é no cotidiano, nas nossas disciplinas espirituais, que as coisas vão acontecer. Porque senão, daqui a pouco, meu amigo parou de ir na igreja. Eu vou parar também. Meu amigo parou de tocar. Eu vou parar também. Meu amigo parou de fazer os cursos. Eu vou parar também. Meu amigo largou a mulher. Eu vou largar também. É isso aí. A batalha espiritual, ela é constante. O diabo quer destruir a sua vida, Fábio. O diabo quer destruir o seu casamento. O diabo quer destruir os seus filhos. Wagner, o diabo quer destruir o seu casamento. O diabo quer que você traia a Ruth. O diabo quer que a Ruth traia você. O diabo quer destruir vocês. O diabo, ele quer envergonhar vocês. O diabo, ele trabalha para isso constantemente. Ele não dorme. Ele não para. O diabo quer destruir sua vida, Gabriel. O diabo quer te envergonhar como sacerdote do lar, como pai de família. O diabo, ele quer isso. O diabo quer te destruir, Wesley. O diabo quer destruir sua esposa. O diabo quer fazer ela destruir a família, destruir o casamento. Não existe... Irmão, aqui ninguém escapa.
O diabo, ele vai se levantar, ele vai tentar impedir. O diabo, ele não quer que você tenha a resposta de Deus. O diabo, ele vai usar todos os meios necessários para você não ouvir a voz de Deus. O diabo vai usar todo tipo de tentação, todo tipo de conversa para distorcer a verdade de Deus em mentira na sua vida. O diabo, ele é especialista em comunicação. O diabo, ele é especialista em abordagem. O diabo, ele é especialista em pessoas. Mas ele continua especialista. Ele é especialista, ele é bom nisso. Agora, você acha que eu consigo ir contra o diabo? Eu tenho força? Não, não tenho. Eu posso contra o diabo? Não, eu não posso. Eu, na minha natureza humana, não posso. Discernir a voz do diabo, quando ele está me tentando, como ele está me destruindo, é mais ou menos assim. A gente só percebe a voz do diabo quando você já caiu no laço dele já. Então você tem que prestar bem atenção, porque às vezes o diabo está falando e você acha que é Deus. Às vezes o diabo está falando com você, você pensa que é Deus. Porque às vezes o diabo, ele vem assim com eis que tu digo. Eis que te digo, Davi. Deus entregou os inimigos de seus nas suas mãos. Olha aí, ó. Deus, ó, falou em nome de Deus. O diabo, às vezes, ele vem falando em nome de Deus. O diabo vem falando, não, o diabo fala. Lembra aquela mulher endemoniada lá? Que o Paulo olhou para trás e falou assim, isso aí não tem nada de Deus, sai Satanás e vai embora desse negócio aí. Há uma batalha espiritual, constante e incessante, que ela só vai terminar no dia que a trombeta soar. Nos 4 cantos dessa terra. E a igreja, nós temos que caminhar nesse tempo dizendo o seguinte, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Porque nós estamos vivendo os últimos tempos e nós temos que guardar o nosso coração, a nossa vida espiritual na presença do Senhor. Eu quero convidar você nesse momento a ficar em pé, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a pedir a Deus discernimento. Eu quero convidar você a você rever a sua agenda das suas disciplinas espirituais. Eu quero pedir que você ore para que Deus abra os olhos do seu coração, para que você possa enxergar tudo de forma espiritual. As suas amizades, a sua agenda, a sua programação, onde você anda, o que você faz, com quem você conversa, qual é a proximidade que você está tendo com as pessoas. E que você entenda que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que pedimos ou pensamos segundo o seu poder nas suas riquezas em glória. Você crê nisso, irmão? Vamos ter uma caminhada agora, sabe? Uma caminhada assim do feijão e arroz, do tutano espiritualmente falando, de uma alimentação que sustenta, de uma alimentação que nos põe em pé, de uma alimentação que a gente não seja homens e mulheres desnutridos, que está derretendo diante de qualquer coisa, que está empurrando diante de qualquer coisa, que está deixando de seguir a Jesus por causa de qualquer coisa, que está deixando de servir a Deus na igreja por causa de qualquer coisa. Não, nós temos que mudar isso. Vamos garrar. E sabe o que vai acontecer? Coisas extraordinárias. De sábado à noite aqui está acontecendo um extraordinário, gente. Vem aqui um sábado à noite para você ver. Vem aqui. Está acontecendo algo sobrenatural aqui de sábado à noite. Eu quero convidar você nesse momento à oração. Pai querido e amado, eu quero colocar diante da tua presença, Senhor, essa manhã. Que nós possamos, como igreja do Senhor Jesus Cristo, como a vida de Daniel, uma vida de oração, uma vida de fé, que nós possamos, ó Pai, sempre buscar a tua presença. Senhor, nos dá do teu Espírito Santo, enche o nosso coração com a presença do teu Espírito, porque o teu Espírito nos controla,
O teu Espírito nos transforma. O teu Espírito nos traz discernimento. O teu Espírito, ó Pai, faz com que a gente venha enxergar de forma diferente. Fortalece a nossa caminhada. Eu, como pai de família, como esposo, como pastor dessa igreja, que eu possa buscar e ter disciplinas espirituais para a glória do teu nome. A minha vida, o meu trabalho, Senhor, é para inspiração e para a glória do teu nome. Venha nos usar como igreja nessa cidade, venha nos usar dentro da nossa família, porque o inimigo tem batalhado e tem trabalhado para destruir os nossos filhos. A minha filha te pertence. A minha filha é serva amada do Senhor, e eu repreendo toda ação do mal, do maligno sobre a vida da minha filha, e eu não vou perder essa batalha no poder do santo nome de Jesus. Nós não criamos o filho, nós não recebemos filho, ó Pai, para a herança do inferno, mas os nossos filhos é para a morada celestial. Venha, Senhor, levantar o nosso coração com a disposição de estar na brecha na oração. Sustenta, ó Pai, em nome de Jesus, o teu povo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. E se assim você crê, você aplauda ao Senhor em nome de Jesus.